Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Um dia histórico para o futebol do interior de São Paulo. O Mirassol, que por muito tempo foi lanterna do Campeonato Brasileiro e hoje não está muito longe disso, é o vice-lanterna. É o primeiro clube brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, num grupo que contava com Lanús, que conta com Lanús e com a LDU. Nesse momento, apenas um deles vai se classificar, ou Lanús ou LDU, que jogam hoje na altitude de Quito. Pois é, algum campeão vai ficar de fora, porque o Mirassol já está dentro, fazendo história, o primeiro clube brasileiro nas oitavas de final, no ano da sua estreia na Libertadores, né? O Mirassol contratou jogadores experientes, como o Tiquinho Soares, como o Eduardo, mas é a base do ano passado, os remanescentes e os novos que chegaram sem nenhum glamour, que estão dando conta do recado. E ontem, a vitória sobre o limitadíssimo time do Always Ready, sem jogar na Bolívia, isso facilitou muito para o Mirassol, claro, deslocamento, enfim, toda a logística, né, o tempo que se perde. Jogar na Bolívia é mais difícil, a Always Ready estaria em casa. Então, o Mirassol conseguiu o que muitos achavam impossível diante da péssima temporada que o Mirassol fez no Paulistão, Brasileirão. Foi lá, venceu todos eles. Venceu o LDU, venceu o Mirassol, venceu o Lanús e venceu o Always Ready duas vezes, né? Então, com 12 pontos, o Mirassol não pode ser alcançado por Lanús e LDU de forma conjunta, apenas um deles. Então, parabéns para o Mirassol, parabéns para o time do interior paulista que segue fazendo história. Bom, quem está se enrolando nas próprias pernas na Libertadores da América é o Fluminense, que finalmente conseguiu botar um público digno no Maracanã. Mais de 60 mil pessoas foram acompanhar Fluminense e Bolívar. Mais um time boliviano envolvido aí em classificação na Libertadores, né? E o Bolívar saiu feliz. Mas o jogo foi 2-1, Guilherme, para o Fluminense, pois é. Mas o Bolívar saiu feliz. A situação do Fluminense ela é complicada, ela não é impossível, né? Mas o jogo de hoje também vai ser importante. O Deportivo Laguaira vai jogar contra o Rivadavia. O Rivadavia já está classificado em primeiro do grupo, então assim, ninguém pode alcançá-lo. Com 2 rodadas de antecedência, o Rivadavia, na sua primeira Libertadores, assim como o Mirassol, está conseguindo esse grande feito de ser líder com 2 rodadas de antecedência, classificado. Impressionante, o Mirassol ainda não garantiu liderança, mas garantiu classificação. Só o Lanús pode tirar essa liderança do Mirassol. Enfim, mas voltando para o Fluminense, o time tricolor jogou com o apoio de sua torcida, jogou com a necessidade de vencer, e mais do que isso, com a necessidade de vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Porque por pelo menos 2 gols de diferença ele igualava o Bolívar no critério confronto direto. O Bolívar venceu o Fluminense por 2-0. Aquele golzinho do Soteldo que foi anulado no final fez uma falta. Muita falta. E por que eu estou falando isso? Porque não é só o saldo de gols. Não é só o saldo de gols. Porque antes era número de vitórias, saldo de gols, tal, que decidiria a classificação na fase de grupos na Libertadores. Agora é o confronto direto. E no confronto direto, o Bolívar e o Fluminense têm a mesma pontuação, 5 pontos. Só que na última rodada, o Bolívar joga em casa contra o Rivadavia, já classificado e já na liderança. Enquanto o Fluminense pega o Deportivo Laguaira, que pode estar brigando por classificação. Ele pode estar brigando por classificação. Ele estará brigando por classificação de qualquer jeito. Se o Laguaira vencer hoje, ele ultrapassa Fluminense e Bolívar. Olha só, o time venezuelano ultrapassa Fluminense e Bolívar. E vai contra o Fluminense jogar a vida. O Fluminense não vai ter vida fácil de forma nenhuma na Libertadores. Só que tem um porém.
O Fluminense, se vencer o Lagoaíra no Maracanã, não é nada demais, né? Não é nada absurdo, por 8-0, e lá na altitude de La Paz, o Bolívar ganhar de 1-0 do Rivadavia, o Bolívar está dentro, o Fluminense está fora. A situação do Fluminense ela é complicada porque o Fluminense pode estar fora, inclusive, de uma Sul-Americana. Esse jogo de hoje é muito importante. O torcedor do Tricolor, claro, vai torcer para o Rivadavia vencer ou o empate. Mas lembrando que o Rivadavia está com a vida ganha. Ele está sem pressão. Quem vai lutar é o Lagoaíra, que precisa da vitória para assumir a segunda colocação. E aí imaginem um cenário terrível. Lagoaíra ganhando hoje do Rivadavia, jogando em casa. E aí, no jogo do Maracanã, um empate entre Fluminense e Lagoaíra. O Fluminense é o lanterna do grupo. O Fluminense não vai nem para a Sul-Americana. Então a situação ela é complicadíssima. O Fluminense tem que vencer e já começar a torcer hoje. O ideal é começar a torcer hoje, mas principalmente no jogo lá de La Paz. Enfim. São Paulo, que poderia estar brigando com o Botafogo, com o River Plate, pela melhor campanha na Sul-Americana, tropeça mais uma vez. Já havia tropeçado no O'Higgins, mas aquele tropeço compreensível, né? Time misto lá no Chile e tal. Ontem botou força máxima, reestreia do Dorival Júnior. E olha, só não perdeu porque o jogador do Milionários isolou o pênalti. São Paulo fez 1-0 numa falha bizonha do goleiro Noboa, goleiro do Milionários da Colômbia, tradicionalíssimo time colombiano. No segundo tempo, São Paulo volta a jogar mal, como vinha jogando nos últimos jogos, cede o empate para o Milionários e aos 41 minutos, pênalti para o Milionários. E por sorte do São Paulo, o jogador isolou a cobrança. O placar de 1-1, ele mostra mais defeitos do que qualidades do São Paulo, que continua líder na Sul-Americana. Afinal de contas, um clube brasileiro que não se classifica na Sul-Americana, é vexame. É vexame. É muito vexame. E o São Paulo não vai dar esse vexame. É o líder, fecha em casa contra o pior do grupo, que é o Liverpool, do Uruguai. Basicamente já está classificado, né? Só um desastre tiraria o São Paulo. Mas o São Paulo perde aí, com 2 tropeços seguidos a oportunidade de perseguir Botafogo e River Plate com a melhor campanha da Sul-Americana. Quem foi bem também é o Cruzeiro. O Cruzeiro continua na ponta, conseguiu com um jogador a menos buscar empate contra o Boca Juniors lá na Bombonera. Foi-se a época, né? Que jogar na Bombonera era algo assim que você nem considerava mais. Não, isso aí são 3 pontos perdidos. O Boca perdeu força, o futebol argentino hoje concentra sua força nos times do interior, nos times de bairro. Impressionante. E o Boca tá com a classificação em risco. Essa é que é a grande verdade. Vai jogar o último jogo em casa, na Bombonera, e o Cruzeiro vai decidir a sua classificação também contra o já eliminado Barcelona de Guayaquil. O Barcelona não briga por nada, nem Sul-Americana, o Barcelona tem chance. Isso pode facilitar, é claro, a vida do Cruzeiro para conseguir passar como primeiro colocado do grupo. Essa, claro, é a expectativa, né? Bom, hoje tem mais Sul-Americana, tem mais jogos, tem Libertadores, e mais clubes podem se classificar e você vai acompanhar tudo aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!